Opa, tudo bem? Eu sou o Marcel e nesse vídeo aqui eu vou mostrar para você como é que faz para plotar gráficos com dois eixos Y. Então imagina só, você quer plotar um gráfico onde tenha um eixo, uma escala no eixo Y1 e uma escala no eixo Y2. Então se você quer aprender como é que faz isso, você tem que assistir este vídeo aqui até o fim. Porque você assistindo até o fim, você vai ver como é que faz passo a passo. Como é que faz para plotar gráficos com dois eixos Y diferentes. Então vamos lá, para a gente fazer isto aqui, eu vou, claro, utilizar o RStudio, e aí a gente vai precisar de dados, então a gente vai ter que ler os dados. Só que aqui, ó, vou mostrar para vocês uma coisa que eu não mostrei ainda em nenhum outro vídeo, que é fazer leitura de dados do R. Como é que a gente faz para ler os dados do R? Então eu já te mostrei aqui como é que faz para fazer leitura de arquivos do Excel, arquivo texto. Agora, eu nunca te mostrei, e eu vou te mostrar agora, neste vídeo, como é que faz para fazer leituras de arquivos do tipo R. Então, para eu te mostrar como é que faz isso, eu vou aqui na pasta. E aqui na pasta, vocês veem que tem um arquivo chamado economia.rdata. Então, esse formato aqui, o rdata, é um formato de arquivo do R. Então, quando você salva um arquivo no R, você pode salvar aqui com esse formato aqui. A grande vantagem de salvar nesse formato é que os arquivos ficam compactados. Porque esse aqui é um arquivo do tipo binário e aí ele consegue compactar as informações de forma muito eficaz. Então, tudo bem. Agora, como é que faz para ler um arquivo desses aqui no R? Então, para isso, a gente vai lá no RStudio para fazer essa leitura. Agora, vê só, antes de eu ir lá, deixa eu copiar aqui o caminho, que eu vou precisar desse caminho aqui. Então, aqui no RStudio, para a gente fazer a leitura desse arquivo, né, a gente vai precisar de quê? Vai precisar de uma função. Agora, qual é o nome da função utilizada para fazer isso? O nome da função chama-se load. Load significa carregar. É uma palavra em inglês, que é quando a gente traduz para o português, significa carregar. Então, podemos dizer assim, ó, a gente vai carregar os dados. Então, para isso, a gente vai usar a função load. Então, deixa eu colocar aqui, ó, load. E aqui na função load, você tem que colocar o quê? O caminho completo para o teu arquivo. Agora, esse caminho completo para o teu arquivo, ele tem que estar entre aspas. Então, vou colocar aqui, ó, abre aspas e fecha aspas, e vou colocar o caminho completo. Então, já tinha copiado, colei aqui, e agora o nome do arquivo chama-se economia.rdata. Vejam só, se eu executar esse comando da forma que está aí, ele vai carregar os dados. Como é que eu posso mostrar isso para vocês? Vejam só que aqui no Global Environment, que é onde ficam as variáveis que estão armazenadas na memória, vejam que está empty, ou seja, está vazio. Então, quando eu carregar e aparecer aqui alguma variável ou algum arquivo, significa dizer que o nosso arquivo foi carregado. Então, vamos executar e, ao executar, vejam que foi criado, nesse caso, foi colocado na memória, uma informação com o nome dados. Então, vejam que essa informação foi a que eu li aqui no meu arquivo economia.rdata. Agora, se eu clicar aqui, vejam que vai abrir aqui a tabela com os dados que eu acabei de ler. Então, é assim que faz para ler dados do R utilizando o R. Ou seja, ler dados no formato do R utilizando o próprio R. Bom, então, esses dados aqui são os dados que nós vamos utilizar para fazer o nosso gráfico com dois eixos Y. Então, vejam só. Então, nesses dados aqui, nós temos uma informação chamada data, que é a data referente aos nossos dados. Na coluna 2 temos dólar, então aqui na coluna 2 nós temos o valor do dólar. E na coluna 3 nós temos o índice Bovespa. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que é uma série histórica de dados referente à nossa economia, a economia brasileira. Então veja só, que nessa aqui nós temos os dados do dólar e nessa aqui nós temos o índice Bovespa. Então nós vamos fazer o quê? Um gráfico onde eu vou plotar o dólar, né, o valor do dólar e o valor do índice Bovespa. Agora vejam só, vejam que o índice Bovespa e o dólar, ele tem assim uma ordem de grandeza bem diferente. Por isso que é interessante quando nós plotarmos um gráfico com esses índices, nós colocarmos ou apresentarmos esses valores em eixos diferentes. Por quê? Porque justamente a ordem de grandeza está muito diferente. Por isso que devemos apresentar em eixos diferentes. E é isso que nós vamos fazer aqui agora. Então, para isso, eu vou fechar isso aqui e vamos dar continuidade aqui. Então, vejam só, a gente vai trabalhar com esses dados chamados dados, né? E a gente vai plotar esses dados com a biblioteca chamada ggplot, ou com um pacote chamado ggplot2. Então, para a gente utilizar o pacote ggplot2, primeiro a gente precisa carregar esse pacote. E para carregar o pacote ggplot2,
a gente vai utilizar uma função. E qual é o nome dessa função? Quem me acompanha aqui já sabe, o nome dessa função chama-se library, que traduzindo aí, ó, do inglês para o português, library significa biblioteca. Então a gente vai carregar aqui o nosso pacote. Então vou digitar aqui, ó, library. E ao digitar library, eu tenho que informar aqui dentro da library o nome do meu pacote. E o nome do meu pacote, nesse caso, é o ggplot2. Então vou colocar aqui, ó, ggplot2. Então, fazendo isso e carregando, já fiz aqui, carreguei bem rapidamente, utilizando o atalho Ctrl Enter, e eu já carreguei a biblioteca ggplot2. O que isso quer dizer? O que isso quer dizer que eu tenho, a partir de agora, acesso a todas as funções do meu pacote ggplot2. E eu vou utilizar as funções deste pacote para fazer o nosso gráfico. Tudo bem até aí? Tranquilo então, né? Então, a função que a gente vai utilizar aqui chama-se ggplot. Então, vou colocar aqui, ó, ggplot. E aqui dentro da função ggplot, a gente vai especificar os dados que nós vamos utilizar para plotar o nosso gráfico. Então, qual é o nome dos dados? Vejam só qual é o nome dos dados. Ele chama-se dados. Então, vou colocar aqui, ó, dados. E fazendo isso, eu estou informando para a função ggplot que eu vou utilizar os dados chamados dados. Agora eu tenho que informar quais são as variáveis que vão ficar no eixo x e as que vão ficar no eixo y. Então, para isso, eu vou utilizar uma função chamada AS, que é uma abreviação de statics, que quer dizer a estética. É aí que a gente define a estética do nosso gráfico. Então, eu vou fazer o seguinte, só que essa função, ela vai entrar aqui, ela pode entrar de duas formas. Ou ela pode entrar aqui dentro do ggplot, posso digitar aqui, ó, AES, e aqui eu informo quais serão os dados que vão ficar no eixo X ou os dados que vão ficar no eixo Y. Ou eu posso também colocar ela na forma de camadas. Como assim na forma de camadas? Então, se eu quiser adicionar uma função como camada do nosso gráfico, que o gráfico ele vai ser plotado aqui com a função ggplot, eu venho aqui, ó, e adiciono com o sinal de mais. Então, estou adicionando mais uma camada. Então, eu posso colocar também da seguinte forma, ou eu deixo o AS aqui dentro, ou eu coloco ele fora da seguinte forma, assim, ó. Tudo bem? Então aqui no AS é onde eu informo qual será o meu eixo X e qual será o meu eixo Y. Então, a princípio, eu só vou informar o eixo X. Então, eu vou colocar aqui que o valor de X vai ser a data. Então, deixa eu só mostrar aqui para vocês de novo que nós temos uma coluna de dados com o nome data. Então, eu vou colocar aqui, ó, que no eixo X vai ficar a data, por isso coloquei aqui X igual a data. Tudo bem até aí? Então, eu já tenho a base aqui para fazer a minha plotagem de dados. Só que eu tenho que informar agora como é que eu quero que esses dados sejam plotados. Se eu quero que eles sejam plotados em um gráfico de linhas, se eu quero que ele seja plotado em um gráfico de pontos, então eu tenho que informar outra camada especificando qual o formato de dados que nós queremos, qual o formato de gráfico que nós queremos. Então eu vou colocar aqui que eu quero fazer um gráfico do tipo linhas. Então eu vou colocar outra camada informando qual tipo de gráfico que eu quero. Então eu vou fazer assim, mais, e aqui eu vou colocar a função GUM, então vou colocar aqui GUM, underscore, e em seguida aqui eu vou escolher qual é o tipo de gráfico que eu quero. Se eu quero um gráfico de áreas, então eu faço aqui, ó, GUM area. Se eu quero um gráfico de barra, eu faço GUM bar. Mas eu quero um gráfico de linha, então eu faço GUM line. Então eu coloco aqui, ó, line. E aqui eu tenho uma função que especifica que eu vou plotar um gráfico de linhas. Só que eu te falei uma coisa, veja, neste caso, eu especifiquei o eixo X, só que falta ainda especificar o eixo Y. E para especificar o eixo Y, eu vou colocar aqui dentro do GeoLine, do GeoM underscore line, qual é o eixo Y, qual a variável que vai ficar no eixo Y. Agora, na hora de eu especificar aqui, eu tenho que colocar a função AES. Por quê? Porque toda a especificação de eixos tem que ficar dentro da função AES. Então, isso ficou bem claro? Então, tudo bem. E eu vou aqui, ó, colocar que vai ter um eixo Y, e o nome desse eixo Y chama-se dólar. Deixa eu só conferir aqui, ó. Isso mesmo, dólar. Então, eu venho aqui e digito que vai ficar a variável dólar. Tudo bem até aí? Então, com isso, se eu executar assim, dessa forma que está, ele já vai plotar para mim aqui um gráfico de linhas. Vamos lá executar? Então, executei e apareceu aqui justamente o quê? Um gráfico de linhas, que é o que eu quero. Eu quero plotar gráfico de linhas. Então, já fiz aqui o primeiro gráfico e esse gráfico aqui só tem apenas uma variável, né? Uma linha. Só está representando aqui a variável dólar. Tudo bem até aí? Tranquilo. Agora deixa eu te ensinar uma coisa legal.
Vejam só, toda vez que eu executo aqui, deixa eu apagar para ensinar essa coisa para você. Ok, apaguei. Então, ó, eu apaguei aqui. Ó, se você clica aqui nessa vassourinha aqui, aí você vai apagar o seu gráfico, tranquilo? Então, beleza. Ó. Eu apaguei aqui e se eu executar de novo, vai aparecer. Só que eu não quero que ele apareça. Eu quero pegar esse gráfico e atribuir ele a uma variável. Por que eu vou fazer isso? Porque depois eu pego aquela variável e aquela variável vai representar o meu gráfico, então eu consigo modificar os parâmetros daquele gráfico apenas modificando a variável. Então vocês vão ver como é isso. Deixa eu explicar para vocês. Então eu vou dizer que esse meu gráfico ele vai ser igual a uma variável que eu vou declarar e vou chamar o nome de P. Então eu estou dizendo que o meu plot ele vai ser atribuído à variável P. Então se eu executar isso aqui, vejam que apareceu aqui uma variável na memória do meu computador com o nome P. E quando eu executei, não mais foi plotado o gráfico, porque o plot, o valor do plot foi atribuído à minha variável P. Agora, por que a gente faz isso? Por que a gente atribui um plot a uma variável? Olha, a gente faz isso porque a gente trabalha com camadas no ggplot2. Então, quando o seu plot está atribuído a uma variável, é muito mais fácil trabalhar com camadas. Você vai ver como é muito mais fácil fazer isso, né? Atribuir o teu plot a uma variável. Então, tudo bem. Uma vez que a gente atribuiu, então se eu executar aqui, ó, a variável P, ele vai plotar o gráfico aqui na tela. Então, vejam como é prático esse negócio e interessante. Tudo bem até aí? Tudo bem, né? Então, nós já temos um plot chamado P, que esse plot representa o valor do dólar, ou seja, a série histórica da cotação do dólar. Agora, a gente vai ter que colocar outros dados aqui. Na realidade, a gente vai colocar o índice Bovespa. Vejam que na terceira coluna aqui dos nossos dados tem uma variável chamada índice Bovespa. Então, vamos incluir ou adicionar o índice Bovespa ao nosso gráfico aí. Como é que a gente faz isso? A gente faz colocando mais uma camada aqui no nosso gráfico. Vejam só, colocando mais uma camada. Então, tudo bem. Como é que a gente faz para colocar mais uma camada? A gente usa o sinal de adição. A gente adiciona mais uma camada. Só que nesse caso, a gente vai adicionar uma camada a um plot que já existe, ou a um gráfico que já existe. E qual o nome desse plot ou gráfico que já existe? Quem lembra? Eu acabei de atribuir. O nome dele chama-se P. Então, isso aqui é um plot. Então, toda vez que eu quiser atribuir ou adicionar uma camada ao meu plot, só eu colocar o sinal de mais sobre o P, que o P representa o nosso plot. Por isso que é super interessante fazer isso, atribuir o nosso plot a uma variável. Legal, não é? Então, vamos lá. Então, eu vou adicionar mais uma linha aqui que representa o índice Bovespa. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o meu plot e vou colocar mais uma camada. Opa, que legal, mais uma camada. E agora, na hora de colocar a minha camada, eu vou adicionar mais uma linha. Então, qual é a função utilizada para adicionar linhas no ggplot2? Qual é a função? Chama-se DOM_line. Então, com essa função, você adiciona linhas ao teu gráfico. Então, vou colocar aqui, ó, DOM_line. Então, com isso, eu vou adicionar mais uma linha ao meu gráfico. Que legal. Agora, na hora de adicionar, eu tenho que especificar qual vai ser o eixo Y. Porque, ó, eu já especifiquei aqui, ó, qual é o nosso eixo X. Vejam que eu coloquei aqui logo no início que o nosso eixo X chama-se data. Depois aqui, ó, eu coloquei que o eixo Y chama-se dólar. Agora eu quero colocar mais um gráfico ou mais uma linha e eu tenho que especificar qual vai ser o meu eixo Y. Então, nesse caso, o meu eixo Y chama-se índice Bovespa. Então, eu tenho que colocar aqui, ó, Y igual a índice Bovespa. Então, vou colocar aqui, ó, índice Bovespa. Agora, antes de eu executar, deixa eu fazer uma coisa aqui, ó. Eu disse sempre que isso aqui tem que ficar dentro da função AES, ou seja, a minha especificação dos eixos tem que ficar dentro da função AES. Então, antes que eu esqueça, deixa eu colocar aqui, ó, AES, e aqui o Y vai ficar dentro da minha função AES. Então, com isso, eu tenho isso aqui pronto para adicionar outra variável ou outra linha ao nosso gráfico. Então, deixa eu só executar aqui. Ok, executei. E aí apareceu aqui outra linha no nosso gráfico. Agora vejam só, olha que interessante. Vejam que quando eu executei, mudou aqui a escala. Então vejam que antes era uma escala que ia de 2,5 a mais de 4 aqui, né? Quase em torno de 5. Depois, quando eu executei, aí veio para cá, para uma escala que vai desde 0 até 120 mil. Então, 120 mil, uma escala bem ampla. Aqui nós tínhamos uma escala um pouco menor, e aqui nós temos uma escala bem ampla,
que vai até 125 mil. Agora, por que que ficou assim? Isso ficou dessa forma porque eu adicionei aqui outra camada com o índice Bovespa e a escala desses dados é bem ampla, né, em relação à escala do dólar, é um valor bem elevado. Então, quando eu faço isso e adiciono outra camada, acontece uma coisa interessante. Acontece que para caber esses dados aqui, para caber os dados do índice Bovespa, que é uns dados que têm uns valores muito elevados, a escala tem que ir até esse valor aqui, ó, de 120 mil. Então, quando a escala vai até esse valor aqui de 120 mil, o valor de dólar que chega até 5, ele fica aqui, ó, e se perde, ele fica muito pequeno e não dá nem para ver as oscilações perante o tamanho enorme dessa escala aqui do índice Bovespa. Então, deixar o gráfico desta forma aí é um problema. Então, isso é um problema. Por isso que nós devemos fazer o quê? Colocar escalas em eixos diferentes. Uma escala no eixo Y1 para representar o dólar e outra escala no eixo Y2 para representar o nosso índice Bovespa. Então, por isso que você tem que fazer um gráfico como esse com duas escalas diferentes em dois eixos Y diferentes. Por isso que é interessante saber como é que faz isto. Ou seja, saber como é que faz gráficos com dois eixos diferentes. Agora, antes de eu fazer isso, deixa eu só incluir aqui mais uma coisa que é extremamente importante. Então, eu vou incluir aqui a legenda. Como é que a gente faz para incluir aqui a legenda? Vejam só, a gente vai incluir, especificando a legenda aqui, nas duas linhas. Tanto nessa primeira linha aqui, ó, no GUM Line, como nessa linha aqui também, que é o GUM Line. Então, para a gente fazer isso, a gente vai colocar aqui dentro de um argumento chamado color, e esse argumento chamado color, ele vai ficar aqui dentro da minha função AES. Preste atenção que isso é muito importante. Existe uma diferença muito grande em utilizar o argumento color ou call quando você utiliza ele dentro da função AES ou quando você utiliza ele fora da função AES. Então, quando a gente utiliza aqui, ó, ele dentro da função AES, vou colocar aqui, ó, call, e vou dizer que ele é igual a dólar, ou seja, vou dizer que ele vai ser igual a uma palavra chamada dólar, porque eu estou querendo que apareça aqui uma legenda especificando qual é a linha referente ao dólar. Então, vou colocar aqui justamente o quê? A palavra dólar. Então, coloquei aqui dólar. Então, deixa eu só executar agora para vocês verem como vai ficar. Então, ao executar, vejam que apareceu quem? O que foi que eu disse que ia aparecer? Ia aparecer a legenda. Então, vejam que apareceu justamente a legenda aqui com o valor dólar. Então, fazendo dessa forma, o gráfico já aparece com a legenda e com uma cor padrão. Agora, não se preocupa que depois, daqui a pouquinho, eu vou te mostrar como é que faz para mudar esta cor padrão. Mas vejam só, quando eu especifico aqui, ó, dentro do AES, já aparece aqui a legenda com o nome que eu especifiquei aqui, que foi dólar, e aí uma cor padrão. Tudo bem até aí? Ó? Agora veja só, e se eu colocar fora esse call? Por exemplo, ó, o call, ele está dentro aqui da função AES, então vou tirar ele aqui, ó, e vou colocar fora. Agora, quando eu coloco fora, eu tenho que colocar aqui o nome de uma cor. Por que eu tenho que colocar o nome de uma cor? Porque se você não colocar o nome de uma cor, vai dar erro, ele não vai entender o que é que você está fazendo. Então, eu vou colocar aqui o nome de uma cor, red. Então, se eu coloco red agora e executo, o que é que acontece? Deixa eu executar aqui também esse de baixo e executar aqui o gráfico. Vejam que aparece a linha do dólar, só que na cor vermelho. Eu posso colocar aqui verde, né, que é para vocês entenderem melhor. Então, vou colocar aqui green. E aí, eu vou executar de novo. E vejam, quando eu coloco a especificação ou o argumento referente à cor, só que fora da minha função AES, acontece o quê? Acontece que ele não coloca a legenda, ele coloca apenas a linha com a cor que você informou. Agora, quando você coloca dentro, né? Eu te mostrei agora há pouco, aparece o meu gráfico com a legenda e com uma cor padrão. Só que eu quero o meu gráfico com legenda. Já que eu quero o meu gráfico com a legenda, eu vou tirar esse call daqui, né? E vou colocar lá dentro. Então, vou tirar aqui e vou colocar aqui dentro. Opa, deixa eu colocar certo. Então, vou digitar call e, nesse caso, vou dizer que é igual a dólar. Tudo bem? Vamos voltar à posição que nós estávamos antes. Isso aqui foi a título de explicação. Por quê? Porque a ideia aqui, ó, a ideia dessas aulas é explicar assim, o passo a passo. A minha ideia é essa. A minha ideia é passar para vocês o melhor conteúdo e todo destrinchado no passo a passo. Tudo bem? É para isso que eu estou aqui gravando esses vídeos, para deixar
tudo bem explicadinho para vocês. E o que é que vocês têm que fazer? Só acompanhar as aulas e praticar também. Beleza? Então, voltamos aqui à nossa posição. E agora nós temos que adicionar também uma legenda para o índice Bovespa, né? Porque a gente só adicionou para o dólar, temos que adicionar também uma legenda para o índice Bovespa. Então, aqui, para adicionar a nossa legenda para o índice Bovespa, eu vou colocar aqui call, aqui dentro da função AES. Não esquece, o call é dentro da função AES. E aqui eu vou colocar o nome, o que é Bovespa. Só vou colocar Bovespa. Beleza? Coloquei aqui Bovespa. Então, se eu executar aqui, o que é que vai acontecer? Vai aparecer ali, ó, uma especificação dizendo que essa linha aqui, ó, essa linha aqui que está variando bastante, representa o índice Bovespa. Então, coloquei e vê só, apareceu como Bovespa. Agora, vejam que mudou a cor, né? Mudou a cor. Por quê? Porque, por padrão, ele colocou aqui que o Bovespa está em vermelho e o dólar, ele está em azul. Então, é assim que você adiciona legendas em um gráfico de linhas utilizando o pacote ggplot 2. Agora, como eu disse, tá? Não te preocupa que depois a gente vai modificar as cores e colocar do jeito que tu deseja. Tudo bem até aí? Se está tudo bem, então quer dizer que a gente já fez aqui uma parte muito importante, que é plotar as duas variáveis no nosso gráfico. Agora a gente tem que ajustar as escalas. Por quê? Porque essas escalas não estão compatíveis. Você não consegue fazer uma análise legal com essas escalas que estão aqui. Especificamente com a escala do eixo Y, né? Essa escala padrão aqui, que ela está bem ampla, né? Tem uns valores que vai desde 0 a 120 mil. Então essa escala é bom para analisar o índice Bovespa, mas não é legal para analisar o nosso dólar. Então, como é que a gente faz? O primeiro passo que a gente vai fazer é assim, ó, presta atenção que isso é muito importante. Vai parecer um pouco estranho, mas é muito legal e fácil fazer isso, tá? Olha só. O que é que a gente vai fazer? Vejam só. A gente vai fazer duas coisas. A primeira, a gente vai replicar esse eixo aqui do outro lado, ou seja, aqui tem um eixo Y1, e a gente vai pegar esse eixo e vai replicar para o lado direito. Então, vai ser o eixo Y2. Depois que a gente replicar esse eixo, a gente vai ajustar o eixo. Então, é assim o procedimento necessário para você fazer um gráfico de linhas com dois eixos Y utilizando o ggplot2. Só que, primeiramente, antes da gente fazer essa duplicação de eixos, ou replicar o eixo, a gente tem que reduzir a magnitude dessa variável chamada índice Bovespa. Porque como ela está uma amplitude muito elevada, a magnitude dos seus valores estão muito elevada, mais caro é o valor do dólar. Então a gente vai reduzir. Como é que a gente faz para reduzir a magnitude disso aí? Para reduzir, a gente pode dividir por um valor. Então, quando a gente dividir isso aqui por um valor, a gente vai reduzir a magnitude aqui do nosso índice Bovespa. Então, vejam só. Qual é o valor? Vejam que ela vai desde aqui, ó. Tem aqui um valor de 30 mil, então mais ou menos aqui 30 mil, então aqui tem em torno de 38, 37 mil, e vai aqui, ó, beirando os 120 mil. Então, como é que eu posso fazer? Eu posso pegar o mínimo disso aqui, né? Então, eu posso reduzir dividindo esses dados aqui pelo mínimo valor. Se eu pegar isso aqui e dividir pelo mínimo valor, no mínimo vai ser 1. Quando tiver aqui nessa posição que é o mínimo, o valor vai ficar 1. E aqui em cima vai ficar um pouco mais. Então, eu vou variar de 1 até mais ou menos 7 ou 8. E aí vai ficar fácil para a gente analisar o nosso valor do índice Bovespa. Ou seja, vai ficar numa escala compatível ao valor do dólar. Deixa eu fazer para vocês, que aí vocês vão entender melhor. Tudo bem? Tranquilo. Então, vê só, como é que a gente faz para saber qual é o mínimo valor exato aqui? Então, olha só, os nossos dados chamam-se dados. Então, a gente pode fazer de uma forma assim. A gente pode usar a função sapply, e ao digitar o sapply, eu coloco aqui dentro da função, né, como argumento, os meus dados. Então, deixa eu colocar aqui dados, e a partir de agora, eu posso aplicar uma função ao meu conjunto de dados. Então, se eu aplicar aqui a função min, que significa o mínimo, então o que é que isso vai fazer? Olha só, deixa eu te explicar como funciona essa função sapply aqui. O que é que ela vai fazer? Veja só. Vejam que aqui nós temos uma coluna, nós temos, na realidade, um conjunto de dados, onde nós temos várias colunas, nesse caso, 3 colunas, e as linhas aqui que representam os valores dessas variáveis. Então, se eu aplicar aqui, do jeito que está aqui o sapply,
vai fazer o seguinte, ele vai pegar cada coluna dessa e calcular o mínimo referente a cada coluna. Então, deixa eu só aplicar aqui. Então, nós vemos aqui que o mínimo referente à coluna do índice Bovespa é esse número aqui, ó, que vai o quê? 37 mil e alguma coisa. Beleza? Então, eu peguei aqui o mínimo referente a cada coluna e eu vou utilizar esse valor para reduzir aqui a magnitude dos nossos dados. Então, se eu quero reduzir a magnitude dos dados chamado índice Bovespa, eu venho aqui, ó, e divido o meu índice Bovespa pelo valor mínimo. Então, eu vou fazer assim, ó, pegar e vou dividir pelo valor mínimo. Ou seja, esse procedimento serve apenas para reduzir a magnitude dos meus dados. Presta atenção nisso que é muito importante. Então, deixa eu tirar esse ponto 48 aqui, que não vai fazer muita diferença. Então, veja só, agora quando eu plotar, vocês vão ver que vai reduzir a magnitude do eixo Y1 e a gente vai poder ver as duas variações, ou seja, a variação do dólar e a variação do índice Bovespa com mais clareza. Então, vamos executar aqui. E ao executar, vejam que sensacional. Olha a diferença que deu quando eu executei aqui com essa redução da magnitude do índice Bovespa, ou a redução da escala. Vejam o que aconteceu. Agora eu consigo ver tanto o valor do dólar quanto o valor do índice Bovespa com extrema clareza. Os dois estão bem claros aqui para mim. Eu consigo ver as oscilações bem convictas, bem claras aqui. Vê como é fácil fazer esta redução de escala aqui. Agora, vê só. Com essa redução de escala, o que aconteceu? A escala que estava, deixa eu mostrar aqui, que ela ia até o quê? Até 120 mil. Olha só, ela ia até 120 mil. Agora, ela vai até o quê? Quase 5 aqui, né? Beleza. Então, com isso, o que é que a gente tem? A gente consegue ver os dados com mais clareza. Até aí, tudo bem. Beleza, tudo ok, né? Eu consigo ver os dados com mais clareza. Tá tudo bem. Só que essa escala aqui, ó, que foi reduzida, que ela tá de 1 até 4.5.6, mais ou menos isso, ela tá ok para o dólar. Ok, isso aqui faz muito sentido para o dólar, faz total sentido para o dólar. Agora eu te pergunto, isso aqui faz sentido para o índice Bovespa? Não faz sentido para o índice Bovespa. Por quê? Porque o índice Bovespa é uma escala ampla, olha, ele tem números bem elevados, ó. Vê só, tem números bem elevados. Então, isto aqui não faz sentido para o índice Bovespa. Então, a gente não pode entregar um gráfico dessa forma que está aqui. Porque o leitor vai ver e vai dizer, meu Deus, como o índice Bovespa está baixo. Mas, na realidade, o gráfico está errado. Você tem que consertar agora esse gráfico. Beleza? Ou seja, estamos quase chegando lá no gráfico que eu quero mostrar para vocês. Mas vejam só como já mudou aqui a característica do meu gráfico. Tudo bem, só que ainda não chegou no final. Vamos então lá. Bom, então, vocês viram o que aconteceu. O que é que está faltando agora? A gente está faltando agora ajustar ou criar um novo eixo que represente de forma correta o meu índice Bovespa. Então é isso que a gente vai fazer aqui agora. A gente vai ajustar ou criar, nesse caso, um novo eixo que represente o índice Bovespa. Então, para criar esse novo eixo, imagina só, para pensar do que é que a gente vai precisar, né? A gente vai fazer outro procedimento para criar um novo eixo. A gente vai precisar do quê? De uma nova função. Então, a gente vai precisar de uma nova função. Agora, vê só. Vê que o ggplot, ele funciona com camadas. Então, se ele funciona com camadas, a gente vai utilizar uma nova função e vai adicionar o quê? Uma nova camada ao ggplot2. Agora, qual é o nome dessa função? Olha só. O nome dessa função chama-se scale_y_continuous. Como assim scale_y_continuous? Deixa eu só escrever aqui e aí eu explico para você de forma mais tranquila. Então, vou colocar aqui, ó, scale, e aí vou colocar o underscore, que a gente costuma chamar também de underline, y, depois underscore de novo, continuous. Olha só, nem vou precisar escrever tudo porque já apareceu aqui. Vejam só, deixa eu mostrar aqui que interessante. Vejam, tem scale_y_continuous. Tem também scale_date, né? _y_date. E também tem scale_y_datatime e assim vai. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu vou poder ajustar, nesse caso, quando eu escolhi aqui, ó, o scale_y_continuous, eu vou poder ajustar uma escala no eixo y que sejam com dados contínuos. Então, vou poder ajustar uma escala no eixo y
de dados contínuos. É isso que ele quer dizer. Ó. Scale quer dizer escala. O Y, né, quer dizer o nosso Y, que é o Y, quer dizer Y. E continuous quer dizer contínuos. Então, a gente vai ajustar uma escala no eixo Y dos dados que sejam contínuos. Agora, se os dados fossem do tipo data, aí eu usava aqui, ó, uma scale YDate. E se os dados fossem discretos, aí eu usava o quê? Scale YDiscrete. Então, é assim que funciona o processo de ajustar escalas ou eixos, utilizando aqui o ggplot2. Então, eu falei que vai ser o Continuous, então a gente clica aqui em Continuous e ele completa. Tudo bem? Então, esta aqui vai ser a função. Só que essa função ela vai servir o quê? Vai ser mais uma camada no nosso ggplot2. Então, eu vou fazer assim, ó, P, que é o nosso plot está sendo representado por P. Aliás, deixa eu fazer assim, ó. Vejam que aqui eu somei essa linha a um P, tá? Então, se eu não atribuir aqui, ó, eu vou perder essa informação. Então, eu vou colocar aqui P2 vai ser igual ao resultado desta operação. Então, vejam só. Vejam que interessante. Aqui eu estou fazendo uma operação. Eu estou pegando um gráfico chamado P, olha aqui o gráfico P, estou somando mais o quê? Mais outra função nele. Então, estou fazendo uma operação. Só que quando eu faço uma operação como essa, eu tenho que salvar na memória. Eu tenho que salvar na memória porque eu vou precisar disso aqui. Então, para eu salvar na memória, como é que faz para salvar na memória? Você tem que colocar mais uma variável aqui. Então, eu coloquei. Chamei o quê? De P2. Então, por isso que eu estou dizendo que o resultado dessa soma é igual ao P2. Então, quando eu executar isso aqui, ó, vai aparecer aqui um P2. Então, vejam só, agora nós temos um P2, que é um gráfico que contém essas duas linhas aqui. Tudo bem? Então, eu vou fazer assim, ó, eu vou dizer, eu posso chamar de P3, tá? Depois eu posso melhorar isso aqui, para ficar P1, P2, P3. Mas, a princípio, para vocês entenderem, eu vou chamar de P3. Então, eu vou dizer que P3 vai ser igual ao meu P2, mais esse ajuste que eu vou fazer aqui no meu eixo. Então, vou fazer aqui o ajuste no meu eixo, ou na escala aqui do meu eixo, utilizando o Scale Y Continuous. Tudo bem? Então, tudo bem. Agora, aqui dentro do Scale Y Continuous, eu tenho que utilizar um argumento, tá? E o nome deste argumento chama-se sec.axis. Então, vou colocar aqui .axis. O que é esse sec.axis? Para a gente entender o que é esse sec.axis, é interessante a gente traduzir aqui essas palavras, né? Então, por exemplo, axis quer dizer eixos, né? Então, aqui, axis quer dizer eixos. E sec é uma abreviação da palavra second, que do inglês, traduzindo para o português, significa segundo. Então, nós estamos aqui, neste caso, especificando um segundo eixo. Então, você pode entender esse sec.axis como segundo eixo, é o segundo eixo. Então, nós estamos aqui especificando um segundo eixo. Beleza? Então, agora nós vamos especificar esse segundo eixo. Agora, na hora da gente especificar este segundo eixo, temos que usar outra função também. Vejam só, a gente vai utilizar outra função, né? Qual é o nome dessa outra função? Então, o nome dessa outra função também é bem parecido com esse aqui. Ela chama-se sec_axis. Então, já está aqui, ó, sec_axis. Então, essa aqui é a função que a gente vai utilizar para especificar o nosso segundo eixo. Então, até aí, tudo bem? Vejam só, foram três coisas que eu fiz. Primeiro, eu vou atribuir aqui essa função scale y continuous ao meu gráfico. Então, é isso que eu vou fazer, que é a função que vai ajustar aqui os meus eixos. E aqui eu vou especificar como será o ajuste aqui do meu eixo y2. Eu vou especificar aqui dizendo que vai ter outro eixo. Então, por isso que eu estou colocando aqui o argumento second, quer dizer, sec.axis, quer dizer, segundo eixo. E aqui eu vou fazer todas as minhas especificações do segundo eixo, tá? As especificações vão ficar aqui dentro. Tudo bem? Tranquilo até aí, ó? Tranquilo, né? Se você chegou até aqui, cara, você é um guerreiro. Você vai aprender como é que faz um gráfico legal com dois eixos Y. Então, vamos lá. Agora, pessoal, não sei se vocês lembram, eu espero que lembrem, que eu falei que a gente vai fazer o seguinte, a gente vai duplicar esse eixo, né? A gente vai pegar esse eixo e replicar ou duplicar aqui no outro lado. Então, é isso que a gente vai fazer. E a gente vai fazer isso aqui dentro dessa função, sec_axis. Agora, como é que a gente faz isso? Presta atenção, que coisa maluca. A gente faz isso colocando uma coisa chamada função anônima. Função anônima. Bom, só para não complicar a cabeça de vocês com esse negócio de função anônima, então quem já sabe o que é função anônima vai entender o que eu vou colocar aqui. Agora, quem não sabe,
Eu vou depois fazer outro vídeo falando sobre funções anônimas e sobre outros pacotes aí que você usa bastante funções anônimas, mas só para não complicar a cabeça de vocês e não deixar esse vídeo muito grande, eu vou explicar isso aqui de uma forma bem prática, tudo bem? Mas entendam que isso aqui é uma coisa chamada função anônima. Então, quando vocês verem um negócio desse que eu vou colocar aqui mais para frente, vocês podem dizer, ah, isso aqui é tal da função anônima que o Marcel falou. Beleza, então como é que funciona isso? Ó, essa função anônima ela é representada por esse caractere aqui, chamado til. Então, isso aqui quer dizer que vai ser uma função anônima, tá? E aqui eu vou colocar um ponto que vai representar o argumento dessa função. Tudo bem, isso aqui é uma função anônima. Agora, na prática, como é que funciona isso? Na prática, eu estou dizendo ao colocar esses dois caracteres aqui, o que é que eu estou dizendo para o R? Eu estou dizendo o seguinte, R, por favor, meu amigo, replique ou duplique o eixo Y. Então, se eu fizer isso da forma que está aqui, o R vai fazer justamente isso. Vai duplicar ou replicar o eixo Y1. Só que ele vai duplicar e colocar aqui, ó, na posição do eixo Y2. E aí eu te pergunto, não é isso que nós queremos? É isso que nós queremos. Então, é assim que faz. Então, quando eu executar aqui, ele já vai replicar e deixar, ó, bem legal pra gente. Que legal. Vamos executar para nós vermos o resultado. Então, vamos lá. Bom, executei aqui, só que não apareceu nada. Por quê? Quem sabe dizer? Quem sabe dizer por que não apareceu nada? Vou deixar vocês pensarem. Então, pessoal, não apareceu nada ainda por quê? Porque eu estou atribuindo aqui, ó, o meu gráfico, né, a uma variável P3. Então, só vai aparecer alguma coisa quando eu executar o tal do P3. Então, vejam que quando eu executei do jeito que está aqui, o P3, ó, ele está aqui na memória. Então, está aqui o meu gráfico. Eu só preciso mostrar ele para vocês. Então, para mostrar, o que é que eu faço? Eu executo agora o P3. Então, deixa eu executar. E vejam que aconteceu o que eu te falei. Vejam que aconteceu justamente o que eu te falei. Qual foi? Que replicou o eixo Y aqui, ó, nesta posição do lado direito. Ou seja, o eixo Y1 foi replicado aqui como o eixo Y2. Vejam que sensacional. Então, agora nós temos um gráfico com dois eixos, com o eixo Y1 e com o eixo Y2. Legal, né? Legal, mas eu te pergunto agora, vê só, deixa eu te perguntar. Já tá bom? Já tá certo? É isso que nós queremos? Não, não é isso que nós queremos. Não é isso que nós queremos. É isso, mas não, ainda falta mais coisa. É isso que eu quero dizer. É isso sim, mas falta mais coisa. Então, o que é que tá faltando? O que é que tá faltando? Tá faltando a gente ajustar essa escala. Por quê? Porque nós queremos colocar o Bovespa aqui, ó, na escala do Y2, só que nós precisamos ajustá-la. Tudo bem? Tudo bem. Então, o primeiro passo foi replicar ou duplicar. Ok, duplicamos aqui com a nossa função sec_access. Agora eu preciso ajustar. Vejam, essa função aqui, ó, esse procedimento que eu estou fazendo aqui, é somente para modificar a escala dos meus dados. Tudo bem? Tudo bem. Então, veja só. Nesse caso, para mudar a escala do eixo Y2. Agora, veja só. Lembra que no início a gente pegou os nossos dados de Bovespa e dividiu por um valor lá? Um valor de 37.497? Pois é, nós dividimos a nossa escala, ou os nossos valores do índice Bovespa por esse valor aqui. Então, ao dividir isso, né, ao fazer essa divisão, automaticamente, a escala que estava lá, que era uma escala bem ampla, deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, a escala que estava aqui é uma escala bem ampla, a escala foi dividida por quanto também? Por esse valor bem elevado. Então, já que essa escala foi dividida por esse valor elevado, o que é que a gente pode fazer com a escala do eixo Y2? Né? O que é que a gente pode fazer, já que a gente sabe que ela foi dividida e ela não está representando o nosso índice Bovespa? O que é que a gente tem que fazer? A gente tem que multiplicar para deixar ela com valor elevado, de forma que ela realmente represente o nosso índice Bovespa. Então é isso que nós vamos fazer. Nós vamos multiplicar a nossa escala Y2 por um valor que possa representar o nosso índice Bovespa. Então é isso que nós vamos fazer agora. Agora, pessoal, como é que a gente faz essa multiplicação? Deixa eu só voltar aqui. Ok, voltei aqui. Beleza. Então, como é que a gente faz essa multiplicação? Olha só que interessante. Pessoal, vocês lembram que isso aqui, né? Isso aqui é uma função anônima, tal, mas tudo bem. Vocês lembram que isso aqui representa o nosso eixo, ou seja, a duplicação do nosso eixo? Então, isso aqui, pessoal, representa o nosso eixo que foi duplicado. Foi assim que a gente duplicou. A gente duplicou o nosso eixo dizendo para o R, ó, til.y. Então, quando eu falei assim, til.y, eu estou dizendo,
replica aí o meu eixo? Beleza, replica o meu eixo. Só que quando você replicar o meu eixo, eu quero que você faça uma continha a mais. Uma conta de quê? De multiplicar. Ah, então vou fazer o quê? Eu vou pegar essa coisa que podemos dizer assim, que representa o nosso eixo, e multiplicar por um valor. Mas qual o valor? O valor que a gente tinha utilizado para dividir. Então, quando eu pego o valor que nós tínhamos utilizado para dividir e multiplico aqui, ó, a minha escala vai voltar o quê? Para o valor original. Então, o que é que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou multiplicar pelo valor que eu coloquei aqui, ó, na minha divisão. Então, agora eu estou multiplicando uma coisa que está representando aqui o meu eixo Y2 por esse valor aqui, ó, 374 mil, aliás, 37.497, né? Então, vê só, eu vou multiplicar. E o que é que vai acontecer quando acontecer essa multiplicação? Vai acontecer que a minha escala no meu eixo Y2 vai ser ampliada. Vai ser ampliada quantas vezes? Ó, quantas vezes o valor referente aqui, ó, 37.497. Então, vamos o quê? Vamos executar isso aqui e vamos ver o que acontece. Executei aqui, agora eu vou executar o P3 e ó, a minha escala mudou, a minha escala foi modificada, pessoal. Vejam só que agora aqui a minha escala do índice Bovespa, ela é uma escala bem ampla, voltando aqui ó, para o valor de 120 mil. Então, é assim que nós colocamos ou fazemos um gráfico de linhas no R, nesse caso especificamente utilizando o pacote de ggplot 2, só que um gráfico com dois eixos Y. Então vejam como ficou legal e sensacional agora o meu gráfico. Por quê? Porque com esse meu gráfico, realmente eu consigo analisar as duas variáveis, ou os dois índices econômicos, e consigo também ó, visualizar numa escala realmente correta, que é a escala ampla, que representa aqui o meu índice Bovespa. Então, vê só, deixa eu só mostrar aqui para vocês uma coisa, ó, deixa eu voltar aqui. Vejam só que o meu índice Bovespa, aqui, ó, aqui, que representa o índice Bovespa, antes de eu fazer as modificações, e vejam que o meu índice Bovespa, ele quase tocava aqui, ó, no 120 mil, né? Ele beirava os 120 mil, Então, lá no nosso gráfico aqui, ó, atualizado, vejam que realmente, ó, o meu índice Bovespa, ele está coerente, ele beira aqui os 120 mil. Então, é assim que você consegue fazer um gráfico com dois eixos Y, utilizando a linguagem R. Pessoal, agora vê só, dá para melhorar? Dá para deixar esse gráfico assim mais elegante, mais interessante? Dá sim. Inclusive, eu tenho que mostrar outra coisa para vocês, né? Como é que faz para mudar a cor aqui da minha escala, a cor dos meus eixos? Eu falei que ia mostrar isso aqui para vocês. Então, dá para melhorar sim, dá para a gente modificar as cores aqui da escala. E dá para modificar também, se eu quiser, a posição dessa escala aí também. Então, a gente vai fazer isso. A gente vai mudar a posição e a gente vai mudar também a cor aqui da nossa escala. Então, vamos lá. Então, para mudar a cor da nossa escala, a gente vai ter que usar o quê? A gente vai ter que utilizar outra função. E qual o nome dessa função? O nome dessa função chama-se scale underscore ou underline color underline manual. Então é o quê? Scale underscore color underscore manual ou manual. Então eu vou escrever ela aqui para vocês, a função que eu estou falando, tá? Então vai ser, ó, scale underscore color underscore de novo manual. Então com essa função aqui, a gente consegue modificar, neste caso, então, as cores das nossas legendas. Então vamos modificar as cores das nossas legendas aqui. Só que eu quero que isso aqui aconteça, né, como uma camada. Então, eu vou fazer assim, ó. Eu vou fazer P3 mais a minha Scale Color Manual. Então, nessa Scale Color Manual, eu tenho que especificar aqui quais são as cores da minha escala. Então, é aqui que eu especifico as cores das minha escala. Então, para isso, eu vou utilizar um argumento chamado Values. Então, vou colocar aqui, ó, Values. E aqui nesse argumento chamado Values, eu tenho que especificar quais são os valores das cores ou as cores da minha escala. Então, como eu estou falando cores, são cores, não é uma cor, são duas cores. Nesse caso, uma cor para o Bovespa e uma cor para o dólar. Então, para fazer isso, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui como um vetor, porque no vetor é onde a gente consegue colocar várias informações. Então, como são duas informações,
eu vou colocar dentro de um vetor. Então, como é que a gente faz para criar um vetor? A gente pode utilizar aqui a função concatenate. Então, nessa função concatenate, a gente põe as informações separadas por vírgula e a função concatenate vai juntar essas duas informações. Então, quando essa função C, que é a função concatenate juntar, ela já passa aqui para o values, não uma, mas sim duas informações, porque eu vou colocar aqui duas informações. E essas duas informações serão as cores, tá? Eu posso colocar aqui o red e posso colocar aqui blue. Então, vou colocar aqui blue e vocês vão ver que já vai modificar aqui para red and blue, ou seja, azul e vermelho. Então, vejam que já foi modificado aqui. Então, o dólar ficou em azul e o Bovespa ficou em vermelho. Então, vejam só como ficou legal isso aqui. Bom, agora que eu demonstrei aqui como é que faz para mudar as cores, né? Eu vou colocar umas coresinhas mais interessantes, umas cores que eu acho legais. Então, deixa eu só pegar aqui, que eu já tenho elas guardadas, e colar lá no meu RStudio, tá? Deixa eu colar aqui, beleza? Então, eu vou colocar aqui as duas cores que eu já tenho guardadas aqui comigo. E aí, se eu executar isso aqui, vocês vão ver que modificou, né? Ficou com as cores que eu acho legais, que é um azul assim mais claro e um vermelho também mais claro. Então ficou aqui, ó, bem fácil de ver aqui o meu índice Ibovespa e o meu dólar. Então coloquei aqui o meu índice Ibovespa e o meu dólar. Bom, agora dando continuidade aqui à nossa finalização do gráfico, eu vou fazer o seguinte, vou aplicar aqui outra camada para colocar aqui o título do nosso gráfico. Então, para colocar ou especificar o título do nosso gráfico, eu estou colocando aqui uma camada e vou utilizar outra função. Nesse caso, a função que eu vou utilizar chama-se labs. Então, vou colocar aqui, ó, labs. E aí, dentro do labs, eu vou especificar o título e outras coisas também, tá? Primeiramente, o título. Então, vou colocar aqui, ó, title. E aqui no title, no título, eu vou especificar o meu título. Então, eu vou colocar aqui vou colocar aqui o título, vou colocar então dólar versus Banespa. Então vou colocar aqui, ó, dólar versus, ou seja, X Banespa. Beleza? Então aqui o meu título dólar versus Banespa. Então se eu executar aqui, vejam só o que vai acontecer. Vai aparecer aqui o título dólar versus Banespa. Então já coloquei aqui o dólar versus Banespa. Eu tenho que fazer aqui outras coisas também. Qual é a outra coisa que eu vou fazer? Eu quero que essa informação de data ela não apareça mais aqui. Então, eu vou dizer que a legenda do meu eixo X, então coloca aqui vírgula X, e coloca aqui que a legenda do meu eixo X é null, ou seja, ela é nula. Então, não vai mais aparecer a legenda aqui, ó, do meu eixo X. Então, deixa eu só executar aqui agora de novo, e vocês vão ver que a legenda do eixo X não mais aparece no meu gráfico. Então, vejam só, já fiz algumas modificações aqui. Eu vou colocar aqui também. Vou modificar a legenda do eixo Y, então vou colocar aqui, ó, Y, e aqui eu vou dizer que, nesse caso, a legenda do meu eixo Y é dólar, só que eu vou colocar aqui, assim, o nome cotação do dólar. Então, vou colocar assim, cotação do dólar. Então, beleza, com a cotação do dólar aqui, deixa eu só colocar também o acentinho do dólar, e eu vou executar de novo, e vocês vão ver que agora modificou também, ou vai modificar no caso, o meu eixo Y. Vejam só, agora está cotação do dólar. Então tem a nossa cotação do dólar aqui. E aí, deixa eu só colocar aqui também, ó, estou colocando várias coisas, né? Vejam como eu posso fazer várias coisas. Então vou colocar aqui que isso aqui é em reais. Então vou colocar aqui, ó, RS, o R cifrão, né, que é em reais. Beleza? Então vai aparecer lá em reais. Agora eu quero modificar uma outra coisa, vê só. Vê que eu coloquei aqui o nome cotação do dólar no eixo Y1 e eu tenho também que colocar aqui o valor, né, o correspondente ao eixo Y2. Eu tenho que especificar aqui o eixo Y2. Como é que a gente faz isso? Ó, vê só, a gente vocês lembram que nós especificamos ou modificamos o nosso eixo Y2 aqui, ó, na função scale y continuous. Então é aqui que a gente vai também colocar a legenda do nosso eixo Y2. Então, para isso, a gente vai colocar o quê? Mais um argumento na nossa função. Qual é a função? Scale y continuous. Então, eu vou colocar aqui, ó, dentro do sec_axis, vou colocar o argumento chamado name, que esse name significa nome. E aqui que eu vou especificar o quê? Justamente o nome que vai aparecer aqui, ó, no meu eixo Y2. Então, eu vou colocar name igual, e aqui eu coloco, entre aspas, o nome que eu desejo colocar lá. Então, vou colocar aqui, ó, Bovespa. E aí, quando eu executar agora,
vai aparecer aqui a legenda do meu eixo Y2, que é, nesse caso, igual a Bovespa. Então, vamos executar aqui, ó, vou executar esse aqui e executar de novo. E aí apareceu Bovespa justamente aqui no eixo Y2. Tudo bem? Então, vejam só que nós estamos aqui deixando o gráfico da forma que nós desejamos. Nós estamos deixando da forma que nós desejamos. Agora, deixa eu só modificar mais uma coisa aqui, que eu acho super legal, já que a gente está tratando de dados referente à economia, nesse caso, a economia brasileira. Então, eu vou modificar o tema. Vou modificar aqui o tema do nosso gráfico. Ah, deixa eu só fazer uma coisa. Eu me dei conta que eu tenho que me deslocar um pouco, né, mais à direita, porque eu estou um pouco atrás do meu gráfico, né? Deixa eu me deslocar aqui e já volto. Bom, agora que eu estou aqui de volta, né, eu estava falando que eu quero modificar aqui a cara desses gráficos, desse gráfico aqui, ou eu quero modificar o tema desse gráfico. Por que eu quero modificar o tema desse gráfico? Olha só, como são dados referentes à economia brasileira, é interessante colocar um tema que tem a ver com essa pegada de economia, né? Então, para modificar esse tema, eu vou carregar outro pacote. Não quer dizer que toda vez que você vai modificar o tema do ggplot 2, você tem que carregar outro pacote. Não, já tem vários temas aqui no ggplot 2. Ó, deixa eu te mostrar. Por exemplo, se eu colocar aqui theme e aí colocar underscore, vejam que tem vários temas aqui. Só que esses temas aqui, ele não tem muito a pegada que eu quero, né? E a pegada que eu quero é uma pegada aqui mais referente a dados de economia. Então, eu vou carregar outro pacote usando aqui a função library. Então, vou colocar aqui o library e vou carregar um pacote chamado ggthemes. Então, vou colocar aqui, ó, ggthemes. Então, com esse pacote ggthemes, ou seja, temas do pacote ggplot, eu vou carregar uns pacotes extras. Então, deixa eu só carregar ele aqui. Então, carregando agora, eu tenho acesso a outros pacotes. Então, outros pacotes não, eu tenho acesso a outros temas. Então, eu vou aqui embaixo setar, né, eu vou colocar aqui, ó, vou setar aqui o tema que eu quero utilizar aqui na plotagem dos nossos dados. Como é que a gente faz para setar ou definir o tema utilizado para plotar os nossos dados aqui do ggplot? Bom, então você pode, nesse caso, setar ou definir o teu tema de duas formas. E a forma que eu vou colocar aqui é utilizando a função theme, underscore ou underline set. Então, vou colocar aqui set. E com essa função, eu consigo setar ou, nesse caso, definir o meu tema. Então, eu vou definir aqui um tema chamado Economist. E esse tema aqui chamado Economist, ele está aqui dentro do meu ggplot, ggthemes. Então, eu vou colocar aqui da seguinte forma. Eu vou colocar aqui, ó, theme. E aqui no theme, eu vou escolher um chamado Economist. Deixa eu só pegar ele aqui, ó, Economist. Então, beleza, colocando aqui, dessa forma eu estou definindo um tema para o nosso plot aqui, beleza? Então, deixa eu só executar aqui, executar tudo de novo. E agora nós temos um gráfico bem legal, vejam só que gráfico bem legal, com essa cara, né, com essa pegada de dados referente à economia, né, com essa pegada de economia. Tudo bem? Vê como ficou legal. Agora, quando eu fiz isso, né, automaticamente, a minha escala, que representava as cores das minhas linhas, elas estavam desse lado aqui, e automaticamente, ó, ela já veio para aqui para cima. Legal, né? Então, tudo bem. A gente pode modificar isso aqui também. Então, vejam que nós temos aqui o seguinte, nós temos que esse color aqui, que é referente ao nome da nossa escala de linhas, né, da escala das cores aqui, esse nome aqui nós não queremos ele aqui, né? Nós não queremos este nome aqui. Podemos colocar outro nome ou até mesmo apagar este nome aqui, color. Então, como é que a gente faz para apagar isso aqui? A gente vem aqui na função title, olha só, estou aqui na função title, e vou colocar aqui outro argumento chamado color, então vou digitar aqui o color, e aqui em color eu vou dizer que é null, ou seja, que é nulo. Então, fazendo isso, eu estou apagando desta forma esta informação aqui referente à legenda ou referente à legenda de cores do nosso gráfico. Então, se eu executar aqui desta forma agora, vocês vão ver que desapareceu, ou seja, aquela informação de color. Beleza? Então, é assim que a gente consegue eliminar esta informação extra que estava aqui. Então, vejam que o nosso gráfico está sensacional. Vamos fazer aqui outra coisa. Primeiro, antes de fazer essa outra coisa, deixa eu só organizar isso aqui para ficar mais fácil a nossa visualização, tá? Só peguei aqui o Y e coloquei aqui embaixo para ficar visível para a gente, né? Para ficar tudo aqui visível. Mas isso aqui não quer dizer que vai dar um erro, porque na realidade o R entende que isso aqui está tudo na mesma linha. Eu só faço isso, né? Eu só quebro esta linha só para ficar mais organizado e fácil de visualizar aqui o nosso código. Beleza, então eu posso colocar aqui
mais outra camada para a gente modificar aqui a posição da nossa legenda. Vejam que a nossa legenda ela está aqui em cima, né? Eu posso colocar ela aqui embaixo, posso colocar aqui nesse canto, posso colocar onde eu quiser. Para isso eu tenho que colocar mais outra camada aqui, então eu vou colocar aqui um mas e usar a função theme. Então eu vou colocar aqui, ó, theme, e vou, nesse caso, especificar a posição da minha legenda. Como é que eu faço para especificar a posição da minha legenda? Eu uso o quê? Um argumento aqui dentro da minha função theme, que chama-se legend.position. Então, eu vou colocar aqui, ó, legend.position. Legend.position. Então, beleza, coloquei aqui, ó, legend.position. E agora, vê só, presta atenção nessa parte que é muito, mas muito interessante. Aqui no legend.position, eu tenho que especificar a posição X e a posição Y de onde vai ficar a minha legenda. Vejam, vou especificar duas coisas, posição X e posição Y. Então, se eu vou especificar duas coisas, isso aqui tem que estar dentro de um vetor, tem que estar na forma de vetor. Então, uma das formas de criar vetor é usando a função concatenate, né? Então, vou colocar aqui o C, que é a função concatenate, e vou colocar aqui, ó, 0, dizendo que eu quero que essa legenda fique na posição 0 com relação ao eixo X e na posição 0 com relação ao eixo Y. Agora, onde é essa posição 0 no eixo X e no eixo Y? Vejam, a origem do sistema aqui, para essa legenda, a origem do sistema é aqui no início, ó, bem no canto inferior esquerdo. Então, aqui onde está meu mouse no início, quer dizer que é a posição 0 para X e a posição 0 para Y. Agora, aqui no final, é a posição 1, ó, aqui no final, no canto superior direito. É a posição 1 para X, porque, veja, me desloquei aqui, e a posição 1 para Y. Então, tudo bem. Agora, se eu colocar aqui, né, do jeito que está, no 0 para 0, a legenda vai aparecer aqui embaixo, na origem do sistema. Então, vamos executar, que é para vocês verem justamente isso. Ó, vou executar, executei, e agora a legenda que estava aqui em cima foi aqui para baixo. E a legenda ficou exatamente o quê? Na posição 0, 0, como eu tinha te falado. Só que nessa posição aí não me agrada, não é legal para mim. Eu quero que ela fique aqui, ó, mais ou menos aqui onde está o meu mouse, tá? Mais ou menos aqui onde está o meu mouse. Agora, antes disso, deixa eu mostrar uma coisa. Antes de eu mostrar que ela vai ficar ali, deixa eu mostrar aqui para você a posição 1, que ela vai ficar lá em cima, tá? Então, vocês vão ver que varia de 0 a 1. Então, deixa eu só executar e vejam agora que ela ficou aqui em cima. Vejam só que ela ficou aqui em cima, como eu te falei. Então, vejam, 0, 0 é aqui, né? Que é 0 para x, 0 para y. E aqui é um 1, tanto 1 para x como 1 para y vai ficar aqui em cima. Só que eu quero, como eu te falei antes, que ela fique mais ou menos aqui. Então, aqui, ó, se eu pensar, se aqui é 0 para x, então aqui, mais ou menos aqui, vai ser 0,8. Ah, aqui vai ser mais ou menos 0,8 para x. Então, eu vou colocar aqui, ó, 0,8. Beleza? 0,8. Então, vai ficar mais ou menos aqui com relação a x. Só que y, 1 no y é aqui em cima, né? E eu quero que ela fique mais ou menos aqui. Então, aqui o y vai ser mais ou menos 0,2. Deixa eu ver se eu estou bem aqui de estimativa. 0,2. Então, se eu executar agora, vejam só que ficou realmente onde eu quis, tá vendo? Eu coloquei aqui na posição 0,8 para x e 0,2 para y. Então, é assim que nós conseguimos fazer um gráfico bem legal, um gráfico bem bacana, utilizando o ggplot2, utilizando aqui o ggplot2. Beleza? Tudo bem até aí? Tranquilo? Bom, já que nós terminamos aqui, finalizamos o nosso gráfico, vamos salvar. Que tal nós salvarmos esse gráfico? Então, vou mostrar aqui para vocês como é que salva usando a função ggsave. Então, vou colocar aqui, ó, ggsave, e aí vou salvar o nosso gráfico. Agora, na hora de a gente salvar esse gráfico, nós temos que especificar alguns argumentos aqui, algumas coisas. Primeira coisa que a gente vai especificar é o arquivo, onde é que vai ser salvo esse gráfico. Então, a gente pode colocar aqui, ó, file name, e aqui no file name a gente vai especificar, entre aspas, onde vai ficar salvo o nosso arquivo. Então, vou especificar aqui um caminho completo. Então, eu lembro que eu peguei aqui, ó, lembra que eu peguei aqui dessa pasta os meus dados? Pois é, eu vou colocar também lá a minha figura. Então, eu vou colocar aqui, ó, o caminho para a minha figura e vou colocar aqui o nome da minha figura. Então, aqui o nome da minha figura vai ser economia.png. Então, tudo bem? Dessa forma, eu vou salvar aqui o nosso gráfico aqui, lá na pasta 2 eixos, com o nome economia.png. Então, é isso que a gente vai fazer, ou é isso que a gente está fazendo dessa forma. Só que eu quero dizer o seguinte, qual é o plot que eu quero salvar? Eu quero salvar qual plot?
o plot P, o plot P2, P3, o plot P, o P2 ou o P3. Então, vejam como é interessante você nomear os plots. Porque aqui na hora de salvar, eu posso colocar aqui, ó. Eu posso especificar o plot que eu quero salvar aqui no argumento plot. Então, aqui eu quero salvar o plot P3. Então, vou colocar aqui o plot P3. Então, coloquei aqui o P3. Então, se eu fizer dessa forma aqui, ó, é o mínimo que eu posso fazer para salvar lá o meu plot. Então, deixa eu só executar aqui, e aí foi salvo o meu plot. Vejam que ele diz aqui, ó, foi salvo sim, ó, saving. Saving quer dizer salvando. Ele salvou aqui uma imagem que tem aqui uma largura de 6,01 polegadas e uma altura de 3,51 polegadas. Agora, onde é que está salvo isso aqui mesmo? Ah, está salvo aqui, ó, na minha pasta chamada Mercel Aulas, Eixos, e tá aqui nessa pasta aqui, tá? Então vamos lá na pasta verificar o nosso resultado, verificar o nosso gráfico que foi salvo. Então aqui na pasta vejam que nós temos aqui o nosso gráfico, então se eu der um clique duplo aqui, e aqui está o gráfico que foi salvo. Vejam como é fácil fazer, ou nesse caso salvar gráficos, utilizando aqui a função de save. Deixa eu só fechar aqui. Vamos voltar para o nosso RStudio, que eu quero mostrar outra coisa também. Então veja só, aqui eu quero te mostrar uma coisa. Vejam que eu salvei com essa dimensão aqui, ó, tá vendo? 6, ele salvou por padrão com essa dimensão. Deixa eu só fazer o seguinte aqui, ó, quebrar uma linha, tudo bem? Eu posso quebrar essa linha aqui. Posso colocar aqui uma vírgula e especificar outros argumentos. Vejam que aqui, como eu estava dizendo, ele salvou aqui com essa dimensão. 6 por 3,51 polegadas. Só que eu quero modificar, tá? Eu quero, por exemplo, modificar aqui. Eu achei que foi um tamanho legal, mas eu vou modificar só para exemplificar para vocês. Então, eu vou colocar aqui o quê? A largura, vou especificar uma largura e vou especificar uma altura. Como é largura em inglês? Largura em inglês significa width e altura significa height. Então, é isso que a gente vai escrever aqui. É justamente isso aqui que a gente vai escrever. Então, width quer dizer largura. E a gente vai especificar aqui uma largura, só para exemplificar, eu vou botar aqui uma largura de 4,5 polegadas. E aí eu vou colocar aqui também o seguinte, vou especificar a minha altura. E a altura em inglês é height, então vou colocar aqui o height. E vou especificar que essa altura tem 3 polegadas, então. Então, dessa forma, eu vou salvar de novo. Aliás, vou salvar com outro nome, só para eu poder salvar aqui outra figura. Então, veja só, vou executar aqui. Então, vejam só, aqui mostrou que foi salvo. Então, vou lá na pasta verificar o resultado. Então, aqui na pasta, vejam que foi criado, sim, outra figura com o nome economia.2, quer dizer, economia2.png. Então, eu abri aqui, vejam que já modificou a dimensão do meu gráfico. Então, é assim que você consegue salvar de forma prática, usando a função, nesse caso, a função de save do pacote ggplot2. Beleza? Então, deixa eu voltar aqui para o RStudio. Então, aqui no RStudio, eu vou me despedir de vocês. Então é isso, pessoal. Vejam que esta aula simplesmente, assim, foi completa. Onde eu mostro o passo a passo de como é que faz para plotar gráficos com dois eixos Y, utilizando a linguagem R e especificamente utilizando o pacote ggplot2. Então, presta atenção, essas aulas são o passo a passo. Então, se você quer que mais pessoas possam ter acesso a essas aulas passo a passo, que é bem legal, estou aqui compartilhando informações com vocês. Se você quer que outras pessoas também recebam essa informação, é interessante você dar um like aí no YouTube, dar um like aí para o YouTube entender que essa informação é relevante. E é só assim ele vai passar essa informação para mais pessoas. Beleza? Então, se você ainda não é inscrito no canal, o que é que você está perdendo? Por que é que você está perdendo tempo? Você tem que se inscrever. Então, se inscreve aí agora, ó. Já se inscreve aí agora. E é isso, pessoal. Então, outro aviso também, me segue lá no Instagram. Se você não me segue, cara, você está perdendo muita coisa, porque lá no Instagram eu coloco várias dicas, eu coloco exercícios, eu coloco imagens e eu distribuo também scripts. Então, você tem que me seguir lá no Instagram, meu amigo e minha amiga. Me segue lá no Instagram. Então é isso, tá? Eu vou ficando por aqui e a gente se vê na próxima, beleza? Tchau, tchau!